Diferentes cientistas têm associado indícios de mudanças climáticas em meados de 2000 a.C., com resfriamentos e ressecamentos em todo o globo. Gerald Bond, da Universidade de Columbia, em 1997, postulou uma série de ciclos climáticos com períodos de crescimento do gelo no Atlântico Norte e de queda das chuvas das monções asiáticas, o que levaria a secas e desertificação. O ciclo de 2000 a.C. estaria associado com o fim de várias civilizações, em especial com a desertificação do Oriente Médio e tumultos bélicos daquela época. Heinrich Zoller, em 1960, também registrou um período de intenso resfriamento que se estima estar ligado ao evento Bond. Zoller registrou subidas abruptas do nível do mar e delta de rios em vários lugares do mundo, como o desgelo do final deste período. Estas grandes mudanças climáticas eram uma pista de algo que foi registrado e foi tido como lendário por muitas pessoas. Rápidas mudanças climáticas criando o novo mundo que nasceu das inundações e do desgelo, vulcanismos intensos, glaciações e desertificações. Estas mudanças súbitas se encaixam nas descrições do período patriarcal da Bíblia e a descrição que este velho livro faz de grandes mudanças climáticas que ocorreram no tempo de Abraão, Isaque e Jacó. Nos dias dos patriarcas, em meados de 2000 a.C., a terra bíblica é descrita em Gênesis como sendo verdejante. Até mesmo a região do Mar Morto é descrita como um jardim do Vale do Jordão. Tal quadro não poderia ser mais diferente da atual aridez da região. Mas esta transformação de jardim para deserto é descrita em várias secas agressivas e desastres naturais, no período de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Oriente Médio era o grande centro da civilização em 2000 a.C., cujos estados guerreavam entre si. Os arameus e os cananeus disputavam o comércio ao noroeste, em Mari, Ebla, Damasco e Biblos. Ao norte da Mesopotâmia, os assírios estavam desenvolvendo sua cultura, ainda como um pequeno povo de pastores semitas, pressionados ao sul pelos sumérios, ao norte pelos hurrianos e ao oeste pelos heteus. A terceira dinastia de Ur estava declinando, mas ainda produzia alimento, indústrias de roupa, de lã e de linho, joias refinadas, e dominava sobre seus vizinhos nas cidades de Issim, Larsa e Exenuana. Também dominavam o que restava dos acadianos e os elamitas, tribo a leste do Golfo Pérsico, que vivia o seu auge cultural. No entanto, olhe para o local hoje e você só verá desertos que nos fazem pensar em como aquele lugar pode ter sido chamado de Vale Fértil e como pode ter sido o berço da civilização. Eventos que ocorriam no mundo inteiro podem nos responder isso. Na China, o resfriamento planetário levou a uma seca que causou o colapso de culturas do Neolítico. Depois do período de imensas geleiras, é presumível termos um desgelo, ou pelo menos a volta das monções e, com isso, grandes inundações. Na história chinesa, o povo aglomerado no Rio Amarelo lutou com inundações que construíram a lenda do imperador Yu o Grande e o embrião da civilização chinesa. Em 2000 a.C., já estavam se formando os primeiros estados civilizados da China, o Xia, o Shang e o Zhou, nas proximidades do Rio Amarelo. O clima pode ter contribuído para a falência da agricultura, isolada e concentrado os povos que, lutando por domar a natureza, foram criando tecnologias e a própria civilização. O desenvolvimento da era dos metais na antiga China é um exemplo disso. Como a Idade do Bronze está associada à cultura arqueológica chinesa conhecida como Erlitou, os arqueólogos chineses associam a cultura Erlitou com a dinastia
Xia, a primeira dinastia chinesa. Descobriram-se edifícios palacianos e oficinas de bronze nos rios Yi e Lu, que desaguam no Rio Amarelo. Uma grande enchente foi datada em 1920 a.C. pelos arqueólogos e coincide com a ascensão do bronze na China. Estudos arqueológicos do governo chinês concluíram que a primeira dinastia, a Xia, governou entre 2205 e 1746 a.C. São um grande exemplo de uma dinastia que se considerava mítica, até a arqueologia mostrar que o mito escondia muito de história. No período Xia, iniciam os primeiros caracteres chineses em cerâmica, conchas e ossos oraculares. Coreia e Japão estavam mais atrasados, vivendo no Neolítico e pré-história. Em 2000 a.C., enquanto os aborígenes australianos povoavam a Austrália, um grupo de proto-chineses saiu das redondezas do Rio Amarelo. Ali se tornaram os austronésios e, indo de ilha em ilha, encontraram ao sul uma etnia negra que chamamos de melanésios, que se expandiam desde a Nova Guiné. O resultado de sua mistura produziria os polinésios, que povoariam as ilhas do Pacífico. Povos dos rios da China também migraram a oeste pelas montanhas e se misturaram com outros povos do platô tibetano e que domesticou o iaque, animal fundamental para a vida nos Himalaias. Na África, em 2000 a.C., o ressecamento do Saara empurrou agricultores para regiões mais meridionais, e na região do Quênia cultivava-se alguns tipos de inhame e cereais, além da pecuária. Ao sul do Egito, o reino núbio dos Cuxitas foi perdendo as pastagens e, com o avanço do deserto, foram migrando cada vez mais ao sul do Nilo. Nas montanhas da Etiópia também havia agricultura. Historiadores também estimam que por volta de 2000 a.C. iniciou a grande expansão dos povos bantus, hoje a maior etnia africana, saindo das florestas equatoriais da África Central para se miscigenar ou tomar territórios em todo o continente africano. Talvez o clima e as mudanças no Saara também estejam ligados a isso. No Egito de 2000 a.C., o clima derrubou uma dinastia, havendo uma transição entre a 11ª e a 12ª dinastia, um período historicamente obscuro e de boa relação com os povos de Canaã. No Mediterrâneo, tribos que um dia seriam os gregos estavam se instalando em seus territórios vindos da Ásia, chamados de Danaus por Homero. Acredita-se que os aqueus foram seminômades que migraram para a Grécia por volta de 2000 a.C. Viviam na Era do Bronze e, ao penetrar na região, dominaram os pelasgos, o povo natural do sul da Europa. Os aqueus fundaram as cidades de Tirinto, Argos e Micenas, sendo conhecidos por isso por civilização micênica. Enquanto isso, no Mediterrâneo, reinavam os minoicos, erguendo seus primeiros palácios na ilha de Creta em 2000 a.C. Creta estava em ascensão e é ali que conhecemos um dos tronos europeus mais antigos que já foi achado. Segundo a lenda, o primeiro rei de Creta foi Cres, que reinou em 1964 a.C. ou 1887 a.C., descendente dos habitantes da ilha, os Curetes. Um dos filhos de Doro, o grego Tectamo, invadiu a ilha com um exército de Ólios e Pelasgos e dominou a ilha. Casou-se com a filha de Creteu e desta união nasceu Astério, que casou com Europa, a princesa da Fenícia, que deu origem ao mito de Zeus e Europa. Europa teve filhos, sendo eles Minos, o rei da lenda do Minotauro, Randamato, que fugiu para Beócia, e Sarpedon, que junto com seu amante Mileto, fundou a cidade de Mileto, uma colônia grega na Ásia Menor. O mito é uma ilustração de como os habitantes originais de Creta, os Curetes, talvez os ancestrais dos filisteus, se misturaram aos colonos gregos e comerciantes fenícios, dando origem aos minoicos. 2000 a.C. também foi a época de migração e formação de um dos maiores ramos linguísticos do mundo.
saídos das estepes do norte do Mar Negro, obviamente empurrados pelas mudanças climáticas. A cultura conhecida como Yamnaya, um grupo de pastores indo-europeus, se espalhou para todos os lados. Já haviam invadido a Europa, também estavam indo ao norte, sul e leste. Desta expansão surgem as línguas indo-iranianas, de onde viriam os persas e os citas, e um ramo deste povo rumaria em direção à Índia, se tornando no futuro os invasores indo-arianos. Ao norte, eles avançaram para a atual Rússia e Ucrânia, passando as montanhas do Cáucaso em direção à atual Turquia. Eles introduziram o cavalo e se misturaram ao poderoso Império Hitita. Depois do cavalo e das bigas, a guerra nunca mais foi igual. O cavalo, trazido por eles, mudou a história do Oriente Médio. Os indo-europeus eram conhecidos domadores de cavalos. 19 séculos antes de Cristo, a cultura Sintashta dominava a atual Rússia, onde encontramos os primeiros carros conhecidos enterrados em seus túmulos. Ao sul deles estava a grande cultura Andronovo, também de indo-europeus. Os pesquisadores acreditam que esta cultura, distribuída por toda a estepe da Europa até a Sibéria, é a ancestral das línguas indo-iranianas. Eram caucasianos, seminômades, portando rebanhos de cavalos, gado, camelos e ovelhas. Mineravam cobre, forjavam bronze, enterravam seus mortos acompanhados dos veículos com rodas, cavalos, gado e objetos com armas e cerâmica. Construíram túmulos chamados kurgans. Os Andronovo faziam fronteira com os pastores neolíticos da Sibéria nativa e dos caçadores da taiga, que ainda faziam armas com pedras, ossos e chifres, tal como seus descendentes que haviam cruzado o Estreito de Bering rumo à América e se tornado os indígenas americanos. Uma parte desses indígenas siberianos foi empurrada para leste, formando povos na Noruega, e a outra para o norte e leste da Sibéria. Depois das montanhas, ao leste da Ásia, estavam as primeiras tribos orientais. Desde 1900 a.C., migrações de indo-europeus também estavam invadindo a Anatólia, onde os clãs nativos hititas lutavam entre si. Aos poucos, os indo-europeus que se expandiam para toda a Ásia e Europa dominaram os heteus e os horreus ao norte da Assíria. Estas invasões podem ter empurrado um grande fluxo de povos a migrarem nesta época, inclusive os povos de Canaã, que desceram em várias migrações ao Egito. Todas estas migrações se devem ao processo de ressecamento mundial que vinha ocorrendo nos últimos séculos pelo resfriamento global naqueles dias. Em 1900 a.C., estima-se que os ancestrais dos povos latinos estavam chegando à Itália. No Japão, os ceramistas pré-históricos do povo do período Jomon estavam produzindo pequenas estatuetas em representação de homens e animais chamados de dogu, e sudeste asiático estavam na Idade do Bronze, e o último mamute peludo era extinto na ilha de Uragel, a 160 quilômetros no Oceano Ártico, a 140 quilômetros da Rússia, quase 700 anos depois que a Grande Pirâmide foi construída no Egito. O clima mudou a história dos povos, criou desertos, empurrou migrações, levou a guerras e até o abandono de cidades. Esse quadro de mudanças mundiais combina exatamente com o quadro descrito pelo livro de Gênesis na era patriarcal. É uma prova de sua historicidade, descreve vales férteis e relata secas terríveis nos dias de Abraão até José. 1900 a.C. é a época em que nasceu e viveu o homem que iniciou o mais diferente pensamento religioso da história, que criaria as 3 grandes religiões que dominariam a história. Como um hebreu, um peregrino nômade, Abraão viveu nesta época em busca de uma promessa superior à cidade e terras. Agora que compreendemos o mundo de Abraão e o que acontecia nas nações ao seu redor, estamos prontos para encontrar o verdadeiro personagem no próximo episódio de nossa série.
Continue nos acompanhando aqui no canal Observatório 7 na série Caminhos da Humanidade e assista os próximos episódios da saga durante a Idade do Bronze. Curta, compartilhe e divulgue para nos ajudar. Inscreva-se no canal acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos e confira nossa playlist com outros temas e, é claro, nossa bibliografia abaixo do título deste vídeo. Até a próxima para conhecer mais sobre civilizações, seus feitos e as escolhas humanas ao longo da história.